Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou fazer de uma maneira bem rústica, tá? Sem muita futrequice, mas é mais para explicar aqui, né? Então, eu vou refazer aquela última questão da monitoria, porque ficou mal compreendida da outra vez, tá? Então, questão 14 do capítulo 24 do Halliday. Considere uma partícula com carga Q igual a 1 microcoulomb. O ponto A, uma distância d1 de 2 metros da partícula, e o ponto B, uma distância d2 de 1 metro da partícula. Letra A, se A e B estão diametralmente opostos, como na figura abaixo, qual é a diferença de potencial elétrico VA menos VB? E letra B, qual é a diferença de potencial elétrico se A e B estão localizados como na figura abaixo, só que desse lado aqui. Ok? Bom, primeiramente, né, a gente tem que lembrar uma coisa. O potencial elétrico produzido por uma carga pontual, ele é o potencial elétrico que depende da distância, né, da distância da carga ao ponto, ok? Primeiramente isso, certo? A gente sabe que aqui, né, lembrando um pouco sobre a lei de Gauss, a gente consegue lembrar que são cascas esféricas, né, de raio, nesse caso aqui eu estou fazendo uma casca esférica de raio D2, ok? Então, fazendo a integral lá, a gente obtém que o potencial vai ser a constante K vezes a carga Q dividido pela distância R. Isso aqui tem no livro, tá? Mas o mais importante é o seguinte: note a simetria do problema. A gente tem superfície equipotencial de cascas esféricas concêntricas, né, no desenho. Por quê? Porque esse ponto A está a uma distância d1, certo? Então, aqui se passa uma superfície equipotencial também, tá? Porque o raio nessa superfície é o raio d1. Então a gente tem o, como calcular isoladamente o potencial, ok? E agora só falta aplicar. Ele quer o cálculo do potencial de A para B, ok? Note, se eu fizer o caminho de A para B, eu vou bater nessa superfície equipotencial aqui, que é a superfície equipotencial que B está, né? Note que é a mesma coisa se eu fizer a diferença de potencial daqui para cá, é a mesma coisa de eu fazer a diferença de potencial de A para B. Por quê? Porque B pertence a essa superfície aqui todinha, né? Ele é um ponto dessa superfície. E já que ele é um ponto, essa superfície tem valor o quê? VB. Como um todo, a superfície, a casca esférica que rodeia a carga Q, tem valor VB. Essa daqui de D2, ok? Já a de D1, que contém o ponto A, tem valor VA. Porque está uma distância D1 da carga, ok? Então, tanto faz eu pegar esse caminho daqui para cá, ou ir entrando e chegar aqui. O resultado é o mesmo. Por quê? Porque a gente lembra que para calcular o potencial, ele depende do caminho que você toma, certo? O que importa é o ponto inicial e o ponto final. O caminho não importa. Claro que tem que ser um caminho suave, né? Mas suave, não necessariamente aqui não precisa ser suave. Não. Mas qualquer caminho. Se você escolher um caminho, vai chegar lá e vai dar o mesmo resultado.
Então, eu vou simplificar essa questão ao máximo, que é lembrando que são cascas esféricas de potenciais diferentes. Note que a figura a seguir é o mesmo problema. A única coisa que ele fez foi que ele escolheu um ponto B agora aqui em cima. Só que nota, ainda continua sendo a mesma superfície, a mesma casca de equipotencial. Então, é irrelevante, não muda nada. Se você calcula com a variação daqui, é o mesmo valor da variação daqui. Então, basta aplicar na fórmula. Então, a gente tem que V de A vai ser igual a KQ sobre D1. Isso aqui é igual a 4.500 volts, tá? Aqui é só aplicar, tá, gente? Não vou colocar aqui. Mas se vocês olharem aqui, ó, aqui é 1 microcoulomb, que é 10 a menos 6. E o K é 9 vezes 10 a 9, né? Então vai ficar 9 vezes 10 a terceira. Só que D1 é 2. Então vai ficar 4.500, ok? Eu fiz rapidamente aqui, mas como eu já tinha feito em sala, só estou refazendo a parte conceitual mesmo, não a parte de conta. E como eu falei agora há pouco, VB é igual a KQ sobre D2, que é igual a 9.000. Deixa eu só ver se está certo, ok? Por fim, ele quer a variação. Então, a variação é VA menos VB é igual a menos 4.500 volts. Por que deu negativo? É só lembrar. Carga positiva, quanto mais próximo do centro, mais forte o potencial é. Então, o potencial B, ele é maior do que VA. Então, a variação de VA menos VB vai dar negativa. Então, a resposta da letra A, levando em conta que são superfícies equipotencial, instantaneamente responde a letra B. Ok? Bom, para a primeira questão é isso. Rudimentar.